Meu nome é Amanda Oliveira e aos 31 anos nunca pensei que estaria sentada sozinha em um consultório médico, olhando para o meu celular com lágrimas nos olhos. O tumor na tireoide precisava ser removido. Mas, de acordo com o grupo da família no WhatsApp, as férias deles em Porto de Galinhas eram mais importantes do que me levar para casa depois da cirurgia. O que eles não sabiam é que este não era um procedimento simples. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava "erro meu", imaginando como cheguei a esse ponto. Antes de contar sobre o telefonema que mudou tudo, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e se inscreva se já se sentiu traído pelas pessoas que deveriam te apoiar. Eu sempre soube meu lugar na hierarquia da família. Minha irmã mais nova, Helena, era a caçula, a preciosidade que não fazia nada de errado. Meu irmão mais velho, João, era o único filho homem, o filho de ouro destinado à grandeza. E eu era apenas a Amanda, a filha do meio, a confiável, aquela que sempre dava um jeito em tudo, segundo meus pais. Mas essa era apenas a história que eles contavam a si mesmos para justificar o quão diferente nos tratavam. Crescendo em nossa casa, no subúrbio de São Paulo, o padrão foi estabelecido cedo. Quando Helena quis aulas de balé, mamãe e papai arranjaram o dinheiro. Quando João precisou de um computador novo para a faculdade, eles deram um jeito. Mas quando ganhei uma bolsa parcial para a Faculdade de Artes no Rio de Janeiro, meus sonhos ficaram em segundo plano. Seu pai machucou as costas no trabalho. Minha mãe, Sandra, me disse durante meu último ano do ensino médio: "Precisamos de você perto de casa, Amanda. Você sempre foi tão responsável." Então, em vez de seguir minha paixão no Rio, frequentei uma faculdade particular local, correndo para casa entre as aulas para ajudar a cuidar do papai. Paulo Oliveira se recuperou em 6 meses, mas, a essa altura, minha oportunidade de bolsa havia evaporado. Eu disse a mim mesma que estava tudo bem. A família vem em primeiro lugar, certo? Depois, teve a vez em que João precisou de dinheiro para começar seu negócio. Um aplicativo de celular que ele jurava que seria a próxima grande novidade. Ele veio a mim primeiro, não aos nossos pais. "Você sempre economiza tudo", disse ele com aquele sorriso carismático. "Vamos lá, Amanda. É um negócio certo. Eu te pago o dobro." Eu dei a ele minhas economias, 50 meios que eu vinha guardando há anos para finalmente voltar para estudar. O aplicativo faliu em 8 meses. O dinheiro nunca voltou. Quando toquei no assunto 1 ano depois, mamãe interveio. "Por que você está sendo tão mesquinha, Amanda? Seu irmão correu um risco e não deu certo. A vida é assim. Você não precisa fazê-lo se sentir pior." Ninguém nunca pareceu se preocupar com como eu me sentia. Helena era mais sutil em sua exploração da nossa dinâmica familiar. Ela me ligava às 2 da manhã chorando por problemas de relacionamento, esperando que eu a acalmasse até o amanhecer. Ela me oferecia para cuidar dos filhos de suas amigas sem me perguntar. Ela pegava minhas roupas emprestadas e as devolvia manchadas ou danificadas. "Você deveria se sentir lisonjeada por eu querer usar suas coisas", ela dizia quando eu reclamava. "Não é como se você tivesse algum lugar especial para ir, de qualquer maneira." Aquilo doeu porque continha um pingo de verdade. Entre trabalhar em tempo integral como designer gráfica freelancer e ser o sistema de apoio emocional da família, eu raramente tinha tempo para uma vida social. Meu último relacionamento sério terminou quando Pedro se cansou de eu cancelar encontros por causa de emergências familiares. "Sua família se aproveita de você", ele disse durante nossa conversa de término. "E você deixa? Eu não posso competir com isso." Mudei-me da casa dos meus pais aos 26 anos, alugando uma pequena kitnet a cerca de 20 minutos de distância. Não era nada chique, apenas 35 metros quadrados com uma cozinha minúscula e um banheiro onde a porta batia no vaso sanitário quando você abria, mas era meu. Pintei as paredes de um verde sálvia suave e montei meu espaço de trabalho perto da janela que dava para um pequeno pátio. Meu gato, Milô, um vira-lata cinza que resgatei do abrigo, me fazia companhia enquanto eu trabalhava. Meu negócio de design gráfico mal pagava as contas no início, mas eu estava determinada a fazer dar certo. Eu pegava qualquer projeto que aparecia, muitas vezes trabalhando 16 horas por dia para cumprir os prazos. Eu criei logotipos para empresas locais,
materiais de marketing para startups e até ilustrei um livro infantil. Aos poucos, construí uma base de clientes decente e ganhei o suficiente para viver confortavelmente, ainda que modestamente. Mas a dinâmica familiar nunca mudou. Mamãe ligava pedindo para eu ir ajudar o papai a instalar sua nova televisão, mesmo que João morasse mais perto. Helena mandava mensagem pedindo para eu buscar suas receitas na farmácia porque ela estava muito ocupada com seu trabalho de meio período como instrutora de yoga. Eu sempre dizia sim, porque dizer não significava suportar chantagens emocionais e comentários passivo-agressivos por semanas. É assim que as famílias funcionam. Minha mãe dizia, sempre que eu tentava estabelecer limites, nós nos ajudamos. Seu irmão e sua irmã fariam o mesmo por você. Exceto que eles nunca faziam. Quando peguei uma gripe forte no inverno passado e mal conseguia sair da cama, ninguém se ofereceu para me trazer uma sopa ou remédio. Quando meu carro quebrou no meio de um temporal, João estava muito ocupado para me buscar. Então paguei $100 por um Uber. Quando precisei de alguém para conversar depois de perder um cliente importante, Helena me disse que tinha que desligar porque seu programa de TV favorito estava começando. Eu me tornei uma especialista em esconder minha decepção, em engolir minha mágoa. Aprendi a não esperar nada para não me decepcionar. Tornei-me autossuficiente ao extremo, recusando-me a pedir ajuda mesmo quando realmente precisava. Eu era a forte, afinal, a responsável, aquela que dava um jeito em tudo. Pelo menos era o que eles pensavam. Nenhum deles me viu chorando no meu carro depois das reuniões de família. Nenhum deles sabia sobre as sessões de terapia que comecei no ano passado, tentando entender por que eu continuava dando para pessoas que só tiravam. Nenhum deles percebeu o quão solitária eu me sentia, mesmo quando cercada por eles nos jantares de feriado. Você tem tanta sorte de ser tão independente, minha mãe me disse uma vez em um almoço de domingo, enquanto eu lavava louça sozinha, e todos os outros assistiam futebol. Helena e João ainda precisam de tanta orientação. Eu queria jogar um prato na parede e gritar que eu também precisava de orientação. Eu precisava de apoio. Eu precisava que alguém me colocasse em primeiro lugar pelo menos uma vez. Mas eu sorri e assenti, porque era isso que a Amanda fazia. A Amanda mantinha a paz. A Amanda não criava problemas. Até o dia em que encontrei o nódulo na minha garganta e tudo mudou. Era uma terça-feira à noite, em abril, quando o notei pela primeira vez. Eu estava trabalhando em um projeto com prazo apertado por 14 horas seguidas, com os ombros curvados sobre minha mesa digitalizadora. Quando finalmente me levantei para me alongar, vi meu reflexo na janela. O sol poente projetava uma sombra estranha no meu pescoço, destacando um pequeno, mas visível, inchaço do lado direito. Eu o toquei, pensando que poderia ser um truque de luz. Mas não. Havia definitivamente algo ali, um nódulo firme logo abaixo do meu pomo de Adão. Engoli e ele se moveu com a minha garganta. Provavelmente não é nada, eu disse a Milo, que me observava com seus olhos verdes piscantes. Apenas um gânglio inchado por estar cansada, mas nos dias seguintes notei outras coisas. Como eu estava constantemente exausta, apesar de dormir 8 horas todas as noites, como às vezes eu tinha que engolir 2 vezes para a comida descer. Como minha voz soava mais rouca durante as chamadas com clientes, forçando-me a pigarrear repetidamente. Depois de uma semana monitorando esses sintomas e assistindo a inúmeros vídeos médicos online, finalmente marquei uma consulta com minha médica. Eu não contei para minha família. Não havia motivo para preocupá-los com o que provavelmente não era nada, raciocinei. Além disso, mamãe estava ocupada planejando a festa de aniversário de Helena e papai estava focado na futura entrevista de emprego de João em uma prestigiosa empresa de tecnologia. Doutora Melissa Campos era uma mulher pequena, com olhos gentis e uma atitude prática. Ela examinou o nódulo, pressionando-o com os dedos de diferentes ângulos. Há quanto tempo isso está aqui, Amanda? Ela perguntou, fazendo anotações no meu prontuário. Notei há cerca de 1 semana, eu disse. Mas poderia estar aí há mais tempo. Ela perguntou sobre meus sintomas, assentindo enquanto eu os listava. Então, ela se sentou em seu banquinho e olhou diretamente nos meus olhos. Quero te encaminhar para um ultrassom e alguns exames de sangue, disse ela. Pode ser várias coisas, mas com um nódulo na tireoide deste tamanho, precisamos descartar qualquer coisa séria. A palavra séria pairou no ar entre nós. Eu queria perguntar se ela se referia a câncer, mas não consegui formar a palavra com a boca.
Tem alguém que possa vir com você a essas consultas? Ela perguntou gentilmente. Pensei na minha família, em como minha mãe de alguma forma faria isso ser sobre o quão estressada ela estava com a situação, em como Helena ofereceria dicas inúteis de bem-estar e óleos essenciais, em como João daria um tapinha estranho no meu ombro e depois mudaria de assunto. Não, eu disse. Vou ficar bem sozinha. O ultrassom foi agendado para a segunda-feira seguinte. Deitei-me na maca enquanto a técnica deslizava o transdutor pelo meu pescoço, o gel frio me fazendo arrepiar. Observei seu rosto em busca de pistas, mas sua expressão permaneceu profissionalmente neutra enquanto ela capturava imagens de diferentes ângulos. Sua médica receberá os resultados em alguns dias. Foi tudo o que ela disse quando terminou. O exame de sangue veio em seguida. 5 frascos retirados do meu braço esquerdo, testando a função da tireoide, anticorpos e outros marcadores que eu não entendia completamente. Fiquei sentada sozinha na sala de espera depois, bebendo suco de caixinha e me perguntando o que estava acontecendo dentro do meu corpo. Doutora Campos me ligou pessoalmente 3 dias depois. Amanda, gostaria que você viesse para discutirmos seus resultados, disse ela, com a voz cuidadosamente modulada. Amanhã de manhã funciona para você? Eu soube então que não era uma boa notícia. Médicos não ligam pessoalmente com resultados normais. Naquela noite, mal dormi. Fiquei acordada, olhando para o teto, Milo aninhado ao meu lado, enquanto eu contemplava todas as possibilidades. Pela manhã, eu já havia me convencido do pior. Doutora Campos confirmou meus medos. O ultrassom mostra um nódulo de 4 centímetros no seu lobo direito da tireoide, explicou ela, mostrando-me as imagens granuladas em preto e branco. Seus exames de sangue indicam alguma disfunção da tireoide. E dado o tamanho e a aparência do nódulo, precisamos fazer uma biópsia para determinar se é canceroso. Câncer. Eu finalmente disse a palavra em voz alta. Você acha que eu tenho câncer? Acho que precisamos de mais informações, respondeu ela diplomaticamente. Nódulos na tireoide são comuns e a maioria é benigna, mas precisamos ser minuciosos. A biópsia por aspiração com agulha fina foi agendada para a semana seguinte. Pesquisei extensivamente sobre o procedimento, aprendendo que uma agulha fina seria inserida no nódulo para extrair células para exame. Li que era relativamente rápido e apenas moderadamente doloroso. O que os artigos não mencionavam era o quão vulnerável eu me sentiria deitada na maca com o pescoço exposto, sozinha em uma sala cheia de estranhos prestes a enfiar uma agulha na minha garganta. O radiologista narrava cada passo enquanto trabalhava. Pequena picada para o anestésico local. Agora um pouco de pressão enquanto inserimos a agulha de amostragem. Fique bem quieta. Eu me concentrei em uma mancha de água no teto que vagamente parecia um coelho. O desconforto foi maior do que eu esperava, uma dor aguda e persistente que fez meus olhos lacrimejarem. A enfermeira percebeu e colocou uma mão gentil no meu ombro. Você está indo muito bem, ela encorajou. Quase acabando. Depois, fiquei sentada no meu carro por 20 minutos antes de dirigir para casa, com uma bolsa de gelo no pescoço e o medo pesando no meu peito. O radiologista disse que eu teria os resultados em 72 horas. 3 dias de espera, de incerteza, dos piores cenários passando pela minha mente. Eu disse à minha família que estava com dor de garganta quando faltei ao almoço de domingo naquele fim de semana. Era mais fácil do que explicar o que realmente estava acontecendo, mais fácil do que ver seus rostos mudarem de preocupação para alívio quando percebessem que não exigia nenhuma ação da parte deles. A ligação veio na terça-feira à tarde. Eu estava entre reuniões com clientes quando o número da doutora Campos apareceu na tela do meu celular. Fui para a minha pequena varanda, fechando a porta atrás de mim para que Milo não escapasse. Amanda, tenho os resultados da sua biópsia, começou a doutora Campos, e eu pude dizer pelo tom dela que minha vida estava prestes a mudar. A patologia mostra carcinoma papilífero de tireoide. É uma forma de câncer de tireoide. Caí na cadeira da varanda, minhas pernas, de repente, incapazes de me sustentar. A boa notícia, ela continuou, é que este tipo de câncer de tireoide é altamente tratável, especialmente quando detectado cedo. Você precisará de cirurgia para remover a parte afetada da sua tireoide, possivelmente a glândula inteira, dependendo do que o cirurgião encontrar. Ela continuou falando sobre planos de tratamento e especialistas, mas suas palavras se tornaram um borrão de terminologia médica.
Tudo o que eu conseguia pensar era: eu tenho câncer. Eu tenho câncer e estou completamente sozinha. Você tem alguma pergunta, Amanda? Doutora Campos perguntou, me trazendo de volta à conversa. Quão rápido a cirurgia precisa acontecer? Consegui perguntar. O mais rápido possível. Vou te encaminhar para o Dr. Thompson, um dos melhores cirurgiões de tireoide da região. O consultório dele entrará em contato com você hoje para agendar uma consulta. Como previsto, a assistente do Dr. Thompson me ligou em poucas horas. A consulta foi marcada para quinta-feira e a data de cirurgia mais próxima disponível era no dia 15, apenas 2 semanas depois. Foi só depois de desligar que percebi as implicações práticas. A cirurgia seria ambulatorial, mas eu não teria permissão para dirigir para casa devido à anestesia. Eu precisaria de alguém para me buscar, para ficar comigo, pelo menos na primeira noite. Eu precisaria pedir ajuda à minha família. O pensamento fez meu estômago se contrair. Passei aquela noite andando pelo meu apartamento, ensaiando diferentes maneiras de pedir ajuda à minha família. Devo ligar diretamente para minha mãe? Devo mandar mensagem para meus irmãos individualmente? Devo minimizar a seriedade para evitar drama ou ser honesta sobre meu diagnóstico? No final, decidi que o grupo da família no WhatsApp seria o melhor. Assim, eles poderiam se coordenar para ver quem estava disponível. Além disso, parecia menos vulnerável de alguma forma, menos como se eu estivesse pedindo especificamente a uma pessoa para se apresentar. Sentei-me no meu sofá, Milo ronronando no meu colo, enquanto eu criava e apagava mensagem após mensagem. Muito dramática, muito casual, muito detalhada, muito vaga. Finalmente, às 21h30, decidi por uma redação que parecia certa e apertei enviar. Oi, pessoal. Só queria avisar que vou fazer uma cirurgia para remover um nódulo na tireoide no dia 15. É ambulatorial, mas vou precisar que alguém me leve para casa depois. Me avisem se alguém estiver disponível. Fiquei olhando para o meu celular, vendo a mensagem ser entregue. Um tique. 2 tiques. Depois, os indicadores mostrando que mamãe, papai, João e Helena tinham visto minha mensagem. Esperei as bolhas de digitação aparecerem, que alguém respondesse imediatamente com preocupação ou ofertas de ajuda. Nada veio. 10 minutos se passaram. 20, 30. Eu disse a mim mesma que eles poderiam estar ocupados, poderiam estar discutindo offline, poderiam estar verificando suas agendas. Tentei me concentrar em um episódio de um programa de confeitaria, mas continuei olhando para o meu celular silencioso. Após 45 minutos, uma resposta finalmente apareceu, de Helena. KKKK. Você realmente achou que a gente ia perder Porto de Galinhas por causa disso? A gente está planejando essa viagem há meses. Fiquei olhando para a mensagem dela, lendo e relendo, me perguntando se eu estava perdendo algum contexto ou se era uma piada dela. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem apareceu. Desta vez, da minha mãe. Não nos culpe, Amanda. Essa viagem está planejada há meses. Você não pode remarcar sua cirurgia ou pedir para uma amiga? A crueldade casual de suas respostas me deixou sem fôlego. Meus dedos pairaram sobre o teclado, dezenas de respostas passando pela minha mente. Eu poderia explicar que era uma cirurgia de câncer, não um procedimento eletivo. Eu poderia lembrá-los de todas as vezes que larguei tudo para ajudá-los. Eu poderia implorar, suplicar ou exigir a cortesia básica que qualquer estranho ofereceria. Em vez disso, escrevi: erro meu. Então, desliguei meu celular, encolhi-me no sofá e chorei até minha garganta ficar ferida e meus olhos inchados. Milo se aninhou em mim, seu corpo peludo, quente e sólido, o único conforto que eu tinha. No dia seguinte, avisei que estava doente para minha reunião virtual com um cliente, algo que eu nunca tinha feito antes. Eu não confiava na minha voz para não falhar. Não confiava em mim mesma para manter uma fachada profissional quando por dentro eu sentia que estava desmoronando. Por volta do meio-dia, finalmente liguei meu celular de volta. Não havia mensagens adicionais no chat da família, mas eu tinha uma chamada perdida da minha mãe. Sem recado na caixa postal, apenas a notificação da chamada. Pensei em ignorar, mas sabia que isso apenas adiaria o inevitável. Respirando fundo, liguei para ela de volta. Amanda? Ela atendeu no segundo toque. Você está tentando me fazer sentir mal? Porque está funcionando. Nenhuma saudação. Nenhum. Como você está? Nenhum. Desculpe pela minha resposta insensível.
Apenas uma acusação de que eu a estava manipulando. Típico. Não foi minha intenção, eu disse, com a voz vazia. Eu só precisava de uma carona para a casa da cirurgia. Bem, você jogou isso em cima de nós do nada. Temos depósitos não reembolsáveis para esta viagem. Seu pai está ansioso por isso o ano todo. Helena precisa de uma folga do seu trabalho estressante. João vai conhecer os pais da namorada pela primeira vez. Cada justificativa era como uma pequena faca entre minhas costelas. Cada membro da família tinha uma razão que importava, exceto eu. Tudo bem, mãe, eu disse, embora não estivesse nada bem. Eu vou dar um jeito. Que tipo de cirurgia é, afinal? Você nunca disse. Pensei em lhe contar a verdade. Dizer a palavra câncer mudaria tudo, a faria perceber a gravidade do que ela estava descartando. Mas algo me impediu. Talvez orgulho. Talvez a percepção de que eu não deveria ter que ter câncer para minha família se importar comigo. É só uma coisa na tireoide, eu disse vagamente. Nada demais. Viu? Você vai ficar bem. Você sempre fica. É isso que eu amo em você, Amanda. Você é tão autossuficiente. Depois que desligamos, fiquei olhando para meu celular, me perguntando quando a autossuficiência se tornou uma justificativa para o abandono. Percorri meus contatos, considerando quem mais eu poderia pedir. Meu círculo de amigos diminuiu ao longo dos anos, à medida que priorizei as obrigações familiares em detrimento das conexões sociais. Os poucos amigos que eu ainda tinha estavam, em sua maioria, fora do estado ou tinham filhos pequenos que tornavam compromissos de última hora impossíveis. Liguei para minha vizinha, Dona Patrícia, que já havia concordado em cuidar de Milo enquanto eu estivesse no hospital. Ela era uma viúva gentil de 72 anos, que muitas vezes me trazia chai caseiro. Sinto muito, querida, disse ela depois que expliquei minha situação. Eu ajudaria se pudesse, mas não dirijo mais por causa da minha visão. Entrei em contato com uma ex-colega de trabalho que morava na área, mas ela tinha uma conferência naquele dia. Liguei para um primo que morava a 1 hora de distância, mas ele tinha filhos e não conseguiu encontrar uma babá em tão pouco tempo. Depois de esgotar todas as possibilidades, pesquisei serviços de transporte médico. Eles eram caros, investes por uma simples busca e entrega, mas parecia ser minha única opção. Reservei o serviço, colocando no meu cartão de crédito, que já estava sobrecarregado com contas médicas que meu plano de saúde não cobria totalmente. Naquela noite, recebi uma mensagem de João, a primeira comunicação direta dele desde meu anúncio. Ei, desculpa pela cirurgia. Péssima hora com Porto de Galinhas e tudo. Precisa de algo antes de irmos? Foi o mais próximo de preocupação que qualquer um deles demonstrou, mas ainda errou o alvo completamente. Ele poderia se oferecer para comprar mantimentos antes da viagem, mas não mudar seus planos para ajudar durante uma crise médica real. Está tudo certo, respondi. Divirta-se em Porto de Galinhas. Ele respondeu com um emoji de polegar para cima, sem mais perguntas sobre minha cirurgia, minha recuperação ou meu bem-estar. No dia seguinte, Helena postou no chat da família sobre o maiô novo que comprou para a viagem, com uma selfie no provador da loja. Mamãe respondeu com emojis de coração nos olhos. Papai comentou que ela seria a garota mais bonita da praia. Ninguém mencionou minha cirurgia ou perguntou como eu estava. Era como se minha crise médica fosse uma nota de rodapé inconveniente, rapidamente reconhecida e tão rapidamente esquecida em favor dos planos de férias. Eu silenciei o chat depois disso, incapaz de suportar as animadas mensagens de contagem regressiva para as férias que se seguiram. A distância que sempre senti da minha família, de repente, parecia um abismo vasto e intransponível. Passei anos dizendo a mim mesma que o sangue é mais grosso que a água, que a família é tudo. Agora, eu me perguntava se estava mentindo para mim mesma o tempo todo. Com pouco menos de 2 semanas até minha cirurgia, mergulhei nos preparativos práticos. Se eu ia fazer isso sozinha, estaria o mais preparada humanamente possível. Comecei com uma limpeza profunda no meu apartamento. Esfreguei o banheiro até brilhar, troquei meus lençóis pelos mais macios que eu tinha e organizei minha cozinha para que tudo o que eu pudesse precisar estivesse ao alcance fácil. Li que esticar e levantar pesos seria restrito após a cirurgia de tireoide. Então, reorganizei meu apartamento de acordo, movendo itens essenciais de prateleiras altas para o nível do balcão. Em seguida, veio a preparação da comida. Pesquisei o que seria mais fácil de comer com a garganta inflamada após a cirurgia e me abasteci de acordo.
purê de maçã, iogurte, purê de batata instantâneo, sopa, sorvete e picolés. Encheram minha geladeira e freezer. Cozinhei e congelei várias refeições leves que poderiam ser facilmente reaquecidas no micro-ondas. Coloquei uma mesinha dobrável ao lado do meu sofá e montei uma estação de recuperação com lenços de papel, protetor labial, pastilhas para a garganta, um sininho para o caso de Dona Patrícia estar cuidando de Milo e eu precisar chamar sua atenção, e um pequeno quadro branco com marcador para o caso de minha voz ser afetada pela cirurgia. A farmácia foi minha próxima parada. Aviei a receita de analgésicos que o Dr. Thompson havia fornecido com antecedência, comprei gaze extra e fita adesiva médica para o curativo e me abasteci de sprays para a garganta e bolsas de gelo. O farmacêutico ergueu uma sobrancelha para minhas compras. Grande cirurgia chegando? Ele perguntou enquanto registrava minhas compras. Eu assenti, não confiando em mim mesma para falar sobre isso com um estranho sem ficar emocionada. Boa sorte, ele disse gentilmente. Certifique-se de que quem estiver cuidando de você saiba quando dar os medicamentos. Eu apenas sorri fracamente e peguei minhas sacolas. Minha situação de trabalho também precisava ser resolvida. Enviei um e-mail para meus clientes explicando que estaria indisponível por pelo menos uma semana devido a um procedimento médico. A maioria foi compreensiva, embora um tenha expressado frustração com o momento. Trabalhei horas extras para concluir projetos urgentes com antecedência, ficando acordada até as 2 da manhã, várias noites seguidas, para cumprir os prazos. Foi exaustivo, mas melhor do que perder clientes ou a renda que eu precisava desesperadamente, especialmente com as crescentes contas médicas. Dona Patrícia concordou em verificar Milo 2 vezes ao dia e dar a ele seu medicamento para a condição do trato urinário felino que ele desenvolveu no início daquele ano. Escrevi instruções detalhadas e embalei sua comida em porções individuais. Eu até me gravei, chamando o nome dele para que Dona Patrícia pudesse tocar se ele parecesse solitário. Você pensa em tudo, disse ela quando lhe mostrei meus preparativos. Mas quem está pensando em você, querida? Eu não tinha uma resposta para isso. No dia anterior à minha consulta com o Dr. Thompson, recebi outra ligação da minha mãe. Só ligando para dar um oi antes de partirmos amanhã, disse ela animadamente. Ficaremos fora por 10 dias. João está cuidando da casa, mas ele vai ficar na casa da namorada na maioria das noites. Ah, e vamos desligar nossos dados internacionais para evitar cobranças, então só estaremos no Wi-Fi do resort. Vou mandar muitas fotos. Ela não mencionou minha cirurgia uma única vez durante a ligação de 5 minutos. Quando desliguei, me perguntei se eles haviam se esquecido completamente ou se estavam evitando o assunto deliberadamente para minimizar a culpa. A consulta com o Dr. Thompson foi sóbria. Ele era um homem alto, de cabelos prateados e uma maneira direta que eu apreciei. Ele explicou o procedimento em detalhes, usando diagramas para mostrar exatamente o que aconteceria. Com base no tamanho e na natureza do seu tumor, provavelmente precisaremos remover todo o lobo direito da sua tireoide e possivelmente o esquerdo também, dependendo do que encontrarmos durante a cirurgia. Ele explicou que havia um pequeno risco de dano aos nervos laríngeos, o que poderia afetar minha voz temporariamente, ou, em casos raros, permanentemente. Ele continuou listando possíveis complicações: sangramento, infecção, desequilíbrios de cálcio, a necessidade de hormônios de reposição da tireoide para o resto da vida. Você tem alguma pergunta? Ele perguntou quando terminou. Eu tinha dezenas, mas uma prevaleceu. Qual é a gravidade da recuperação? Eu vou lidar com isso sozinha. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Sozinha? Isso não é o ideal. As primeiras de 24 a 72 horas são as mais críticas. Você estará fraca da anestesia, com dor, e há um pequeno risco de sangramento pós-operatório que exigiria atenção médica imediata. Não há absolutamente ninguém que possa ficar com você? O julgamento em seu tom, por menor que fosse, me deixou na defensiva. Eu fiz os arranjos, eu disse, sem mencionar que esses arranjos consistiam em uma vizinha idosa me visitando e um serviço de transporte médico que eu mal podia pagar. Dr. Thompson não parecia convencido, mas continuou. Você precisará assinar um termo de consentimento informado.
Como você não tem ninguém te acompanhando hoje, preciso que o leia com atenção e faça qualquer pergunta agora. Assinei os papéis com a mão firme, embora por dentro eu me sentisse tudo menos firme. Isso estava realmente acontecendo. Eu ia fazer uma cirurgia de câncer e estava fazendo isso completamente sozinha. Quando eu estava me preparando para sair, a enfermeira que auxiliava o Dr. Thompson, Cristina, me seguiu até o corredor. Amanda, disse ela em voz baixa, não pude deixar de ouvir que você não tem apoio para sua recuperação. Quero que você tenha meu número direto. Se tiver alguma preocupação após a cirurgia, dia ou noite, por favor, me ligue. A gentileza dela quase me quebrou. Peguei o cartão com o número dela, piscando rapidamente para conter as lágrimas. Obrigada, consegui dizer. Não há realmente nenhum membro da família ou amigo que possa ser notificado sobre a gravidade da sua condição? Ela insistiu gentilmente. Às vezes, as pessoas não entendem a seriedade do câncer de tireoide. Eles estão de férias, eu disse, as palavras soando ridículas até para os meus próprios ouvidos. Em Porto de Galinhas. Foi planejado há meses. A expressão de Cristina mudou quase imperceptivelmente. Você gostaria que eu ligasse para eles? Às vezes, ouvir de um profissional médico torna a situação mais clara. Por um momento fui tentada. Tão tentada a deixá-la ligar para minha mãe e explicar exatamente o que estava acontecendo, forçar minha família a confrontar sua insensibilidade. Mas meu orgulho, o mesmo orgulho teimoso que me manteve autossuficiente todos esses anos, não permitiu. Não, eu disse com firmeza. Não quero estragar a viagem deles. Vou ficar bem sozinha. Eu sempre fico. Enquanto dirigia para casa, a oferta de Cristina ecoava em minha mente. Por que eu estava protegendo pessoas que mostraram tão claramente que não fariam o mesmo por mim? Por que eu ainda estava, mesmo agora, colocando a felicidade deles acima do meu próprio bem-estar? Eu não tinha respostas. Apenas a dor familiar de ser a responsável, a forte, aquela que nunca precisava de nada, mesmo quando eu precisava de tudo. A manhã da minha cirurgia chegou com um nascer do sol espetacular. Faixas rosas e douradas pintando o céu enquanto eu bebia a última água permitida antes do procedimento. Eu estava acordada desde as 4 da manhã, ansiosa demais para dormir. Agora, às 5h30, eu estava vestida com roupas largas e confortáveis, com uma camisa de botão, como recomendado para o pós-cirúrgico. Minha bolsa do hospital estava arrumada com o essencial. Carregador de celular, fones de ouvido, protetor labial, um pequeno travesseiro para segurar contra a garganta durante a volta para casa. O serviço de transporte médico estava programado para me buscar às 6h15. Enquanto esperava, verifiquei meu celular uma última vez. Nenhuma mensagem da minha família. Eles provavelmente estavam aproveitando seu primeiro dia inteiro em Porto de Galinhas, bebendo caipirinhas à beira da piscina, completamente despreocupados com o que eu estava enfrentando. O transporte chegou pontualmente. Uma van branca com um motorista uniformizado que era profissionalmente educado, mas não particularmente caloroso. Fiquei em silêncio durante os 20 minutos de carro até o hospital, observando a cidade acordar ao nosso redor. No hospital, fiz o check-in na recepção cirúrgica, onde uma senhora gentil com óculos de leitura roxos me ajudou com a papelada. Seu marido está estacionando o carro, querida. Ela perguntou enquanto processava meus formulários. Não, eu disse simplesmente. Eu vim sozinha. Seu sorriso vacilou por um momento. Bem, alguém vai te buscar depois, certo? Você não pode dirigir depois da anestesia, é a política do hospital. Eu providenciei transporte, assegurei a ela. Ela assentiu e me entregou um pager. Isso vai vibrar quando estiverem prontos para você. Pode esperar ali. A sala de espera cirúrgica já estava meio cheia, apesar da hora adiantada. Pacientes com seus cônjuges, pais com filhos, idosos com filhos adultos, todos tinham alguém. Todos, exceto eu. Encontrei um lugar no canto e tentei me distrair com uma revista, mas não conseguia me concentrar nas palavras. Em vez disso, observei os outros pacientes, observando seus sistemas de apoio em ação. Um marido massageando gentilmente as costas da esposa, uma filha segurando a mão do pai idoso, um casal encostado um no outro, buscando força em sua conexão. Quando meu pager vibrou, senti uma estranha mistura de alívio e pavor. Uma enfermeira me levou para a área pré-operatória, onde troquei de roupa para um avental hospitalar e touca cirúrgica.
Ela verificou meus sinais vitais, inseriu uma linha intravenosa e me fez uma série de perguntas para verificar minha identidade e procedimento. Tem alguém esperando por você? Ela perguntou enquanto ajustava meu soro. Não, eu disse, cansada da pergunta e dos olhares de pena que ela inevitavelmente provocava. Ela fez uma anotação no meu prontuário sem comentar, mas vi a leve carranca que cruzou seu rosto. Fui transferida para uma baia com cortinas, onde esperaria até a hora da cirurgia. Médicos e enfermeiras passavam, verificando outros pacientes, suas conversas, um zumbido reconfortante de fundo. Fechei os olhos, tentando acalmar meu coração acelerado. Amanda Oliveira. Abri os olhos para ver Cristina, a enfermeira do consultório do Dr. Thompson, parada aos pés da minha maca. Cristina, o que você está fazendo aqui? Eu auxilio o Dr. Thompson nos dias de cirurgia, explicou ela com um sorriso caloroso. Queria ver como você estava antes do procedimento. Como está se sentindo? Nervosa, admiti, mas pronta para acabar com isso. Ela verificou meu prontuário e ajustou meu cobertor com a facilidade praticada de alguém que já fez isso inúmeras vezes. Vejo que você ainda está sozinha. Ela observou em voz baixa. Como planejado, confirmei. Cristina hesitou, depois puxou um banquinho para perto da minha maca. Amanda, espero não estar me intrometendo, mas estou preocupada com seus cuidados pós-operatórios. Este não é um procedimento menor. As primeiras 72 horas são críticas para monitorar possíveis complicações. Eu providenciei transporte, eu disse, a mesma resposta que dei a todos os outros. Transporte é uma coisa, cuidado adequado é outra. Ela se inclinou mais perto, sua voz gentil, mais firme. Você mencionou que sua família está em Porto de Galinhas. Você disse a eles exatamente para que é essa cirurgia? Eu desviei o olhar. Eles sabem que estou fazendo uma cirurgia na tireoide. Mas eles sabem que é por câncer? As palavras ainda faziam meu estômago se contrair. Não, admiti. Eu não queria preocupá-los. Cristina colocou a mão sobre a minha, um pequeno gesto de conforto que quase me desfez. Amanda, eu sei que não é da minha conta, mas acho que eles deveriam saber. Se algo acontecesse, se você tivesse complicações... Ela não terminou a frase. Não precisava. Você gostaria que eu ligasse para eles? Ela ofereceu. Como profissional médica, eu poderia ainda explicar a situação objetivamente. Pensei na minha família, provavelmente tomando café da manhã agora, em algum restaurante à beira-mar, rindo e planejando seu dia de sol e diversão. Pensei na perturbação que essa notícia causaria. Pensei na culpa que eles poderiam sentir, no ressentimento que a culpa deles poderia gerar. Então, pensei em acordar da anestesia sozinha, em lutar para entrar no meu apartamento sozinha, na possibilidade de complicações, sem ninguém para me ajudar. Talvez você esteja certa. Concedi finalmente. Se algo acontecer, eles deveriam saber o porquê. Cristina apertou minha mão. Você tem um número para eu ligar? Dei a ela o número do celular da minha mãe, explicando a situação dos dados internacionais. Ela só receberá a mensagem quando se conectar ao Wi-Fi do resort. Vou garantir que ela entenda a situação, prometeu Cristina. Agora tente relaxar. O Dr. Thompson é o melhor e eu estarei lá na sala de cirurgia com você. Enquanto ela se afastava, senti uma estranha leveza. O que quer que acontecesse a seguir, pelo menos eu não estaria mais carregando o fardo do segredo. Uma série de profissionais de saúde me visitou em rápida sucessão depois disso. O anestesista explicou quais medicamentos eu receberia. Um residente de cirurgia confirmou os detalhes do meu procedimento. O próprio Dr. Thompson passou brevemente para responder a quaisquer perguntas de última hora. E então era a hora. Eles me levaram para a sala de cirurgia, um espaço frio e bem iluminado, cheio de equipamentos intimidadores. A equipe trabalhou eficientemente ao meu redor, conectando monitores e ajustando equipamentos. O anestesista colocou uma máscara sobre meu rosto. Respire fundo, Amanda, ele instruiu. Conte de 10 para trás. Consegui chegar a 7 antes que a escuridão me levasse. Enquanto isso, em um canto tranquilo da área pré-operatória, Cristina estava fazendo a ligação que mudaria tudo. Alô, senhora Oliveira. Meu nome é Cristina Reis. Sou enfermeira do Hospital Memorial, trabalhando com o Dr. Thompson. Estou ligando sobre sua filha, Amanda. Em um resort à beira-mar, a milhares de quilômetros de distância,
Sandra Oliveira se desculpou da mesa do café da manhã para atender a ligação em particular, irritada com a interrupção de suas férias. Ela não tinha ideia de que o que estava prestes a ouvir a faria abandonar a cadeira de praia que havia reservado às 7 da manhã, a excursão de mergulho que havia agendado e a reserva para o jantar 5 estrelas que exigiu uma lista de espera de 2 meses. Como assim, câncer? A voz de Sandra ecoou no corredor do resort. Ela nunca disse nada sobre câncer. A voz de Cristina era profissionalmente calma, mas firme. Amanda tem carcinoma papilífero de tireoide. O Dr. Thompson está removendo o tumor e, provavelmente, toda a glândula tireoide dela enquanto falamos. Este é um procedimento sério com complicações potenciais, incluindo danos aos nervos laríngeos, que controlam as cordas vocais e risco de sangramento pós-operatório. Mas ela disse que era apenas um procedimento menor, que só precisava de uma carona para casa, protestou Sandra fracamente. Senhora Oliveira, sua filha precisará de monitoramento próximo por pelo menos 72 horas após a cirurgia. Atualmente, ela não tem ninguém para fornecer esse cuidado. Ela providenciou transporte médico e tem uma vizinha que vai visitá-la, mas isso é insuficiente para suas necessidades médicas. Houve uma longa pausa na linha. Eu não tinha ideia, Sandra finalmente disse, sua voz pequena. Nós nunca teríamos se soubéssemos. Eu entendo que isso é um choque, reconheceu Cristina, mas ainda há tempo para fazer arranjos. Amanda ficará na recuperação por várias horas. Nós estaremos aí, disse Sandra com firmeza. Todos nós. Obrigada por ligar, enfermeira. Obrigada por nos dizer o que nossa filha não diria. Enquanto Sandra corria de volta na mesa para informar seu marido e filhos da situação, Amanda estava sob anestesia, sem saber que a dinâmica de sua família estava prestes a mudar drasticamente. A jornada de volta à consciência foi lenta e desorientadora. Minha primeira percepção foi de um bip rítmico em algum lugar próximo. Depois veio a dor, uma sensação de queimação e latejamento na garganta. Tentei engolir e me arrependi imediatamente. Calma aí, uma voz gentil advertiu. Tente não engolir muito agora. Pisquei várias vezes, tentando focar o mundo. Uma enfermeira da sala de recuperação, de uniforme azul, estava ajustando algo no meu suporte de soro. A cirurgia acabou, ela me informou com uma alegria praticada. O Dr. Thompson virá falar com você assim que estiver mais acordada. Eu queria fazer perguntas, mas minha garganta parecia que eu tinha engolido vidro quebrado. A enfermeira pareceu entender. Sua cirurgia correu bem. Eles removeram a tireoide inteira, mas conseguiram preservar as glândulas paratireoides e os nervos laríngeos. Você vai ficar ótima. Eu dei um pequeno aceno de cabeça, o que enviou outra onda de dor pelo meu pescoço. Vou pegar um pouco de gelo picado para sua garganta, disse a enfermeira, dando um tapinha na minha mão antes de se afastar. À medida que meus sentidos voltavam lentamente, percebi uma pressão quente na minha mão direita. Alguém a estava segurando. Virei a cabeça ligeiramente, fazendo uma careta com o movimento, e vi uma figura curvada em uma cadeira ao lado da minha cama, a cabeça apoiada na beira do colchão perto do meu braço. Levou vários momentos para meu cérebro enevoado processar o que eu estava vendo. Cabelo escuro com mechas prateadas familiares, a pulseira de turquesa robusta que eu lhe dei no Dia das Mães 3 anos atrás, o perfume floral distinto que ela sempre usava. Mãe. Eu devia estar alucinando. Minha mãe estava em Porto de Galinhas, a milhares de quilômetros de distância, aproveitando drinks tropicais com pequenos guarda-chuvas. Ela não poderia estar aqui, segurando minha mão em uma sala de recuperação em São Paulo. Pisquei com força, esperando que a visão desaparecesse. Em vez disso, a cabeça da minha mãe se ergueu, revelando olhos avermelhados e bochechas manchadas de lágrimas. Amanda, ela sussurrou, sua voz embargada. Oh, querida, você acordou. Olhei para ela em confusão, incapaz de conciliar sua presença com o que eu sabia ser verdade. Tentei falar, mas só consegui um grasnido doloroso. Não tente falar, ela pediu, pegando um bloco de notas e uma caneta na mesa de cabeceira. O médico disse que sua garganta ficará muito dolorida. Você pode escrever se precisar me dizer algo. Com a mão trêmula, rabisquei uma única pergunta. Porto de Galinhas. O rosto da mamãe se desfez. Nós voltamos assim que soubemos. Querida, por que você não nos disse que era câncer? Por que você não nos disse o quão sério era?
Antes que eu pudesse tentar uma resposta, a cortina da sala de recuperação foi afastada e vi o rosto preocupado do meu pai, seguido por João e Helena. Todos pareciam exaustos, com a aparência amarrotada de pessoas que viajaram longas distâncias às pressas. Ela acordou. Mamãe os informou desnecessariamente. Eles se aglomeraram ao redor da minha cama, suas expressões uma mistura de preocupação, culpa e alívio. Papai estendeu a mão para tocar meu ombro gentilmente, como se tivesse medo de que eu pudesse quebrar. Princesa, ele disse, usando um apelido que não me chamava desde que eu tinha 10 anos. Chegamos o mais rápido que pudemos. João ficou de pé, sem jeito, aos pés da cama, com as mãos nos bolsos. Como você está se sentindo? Ele perguntou, e imediatamente fez uma careta com a estupidez da pergunta. Helena já havia começado a chorar. Sinto muito, Amanda. Sinto muito, muito mesmo. Olhei de um membro da família para outro, ainda sem acreditar que eles estavam realmente ali. Escrevi no bloco de notas novamente. Como? Mamãe enxugou os olhos com um lenço de papel. Sua enfermeira me ligou. Cristina, ela nos contou tudo. Pegamos o próximo voo de volta de Porto de Galinhas. Franzi a testa, tentando processar essa informação através da névoa da anestesia. Cristina tinha ligado para eles, afinal, apesar da minha resistência. E eles realmente vieram. Eles abandonaram suas férias, seus depósitos não reembolsáveis, seus planos cuidadosamente elaborados. Por mim, a enfermeira da recuperação voltou com o gelo picado e pareceu surpresa com a multidão ao redor da minha cama. Bem, parece que você tem uma grande equipe de apoio agora. Ela comentou, me ajudando com uma pequena colherada de gelo. Somos a família dela, mamãe declarou com firmeza. Nós cuidaremos dela. A enfermeira assentiu com aprovação. O médico passará em breve para discutir os cuidados pós-operatórios e as instruções de alta. Quando ela saiu, um silêncio desconfortável caiu sobre o grupo. Ninguém parecia saber o que dizer. Anos de questões não resolvidas pairavam no ar entre nós, temporariamente ofuscadas pela crise médica, mas não apagadas. Peguei o bloco de notas novamente e escrevi. Vocês não precisavam vir. Mamãe leu e pareceu chocada. Claro que precisávamos. Você é nossa filha. Você tem câncer. Tinha, papai corrigiu rapidamente. O médico nos disse que eles tiraram tudo. Escrevi novamente. E a viagem? Dane-se a viagem, disse João de repente com uma veemência incomum. É só uma viagem de férias. Helena concordou com a cabeça, ainda fungando. Podemos ir a Porto de Galinhas a qualquer momento. Você precisava de nós. Eu queria ressaltar que sempre precisei deles, que esta não foi a primeira vez que pedi ajuda. Mas minha garganta doía demais para uma longa discussão, e a anestesia estava dificultando a organização dos meus pensamentos. Em vez disso, escrevi. Obrigada por virem. Era a coisa educada a dizer, o que era esperado de mim. A boa e velha Amanda confiável, sempre compreensiva, nunca criando problemas. Mas algo havia mudado dentro de mim durante aqueles longos dias enfrentando o câncer sozinha. A percepção de que eu poderia ter morrido sem que minha família jamais me visse de verdade despertou uma raiva adormecida que nem mesmo a gratidão por sua presença atual conseguia extinguir completamente. Dr. Thompson chegou, então, prancheta na mão, sua touca cirúrgica substituída por cabelos prateados bem penteados. Ele acenou com aprovação para minha família antes de se dirigir a mim. A cirurgia correu muito bem, Amanda. Removemos toda a glândula tireoide, pois o câncer havia se espalhado para ambos os lobos, mas estava contido dentro da cápsula da tireoide. Nenhuma evidência de envolvimento de linfonodos. Você precisará de tratamento com iodo radioativo como precaução, mas o prognóstico é excelente. Ele continuou explicando meu plano de tratamento, regime de medicação e cronograma de acompanhamento. Minha família ouvia atentamente. Minha mãe tomando notas, meu pai fazendo perguntas detalhadas, João e Helena pairando atentamente. Era surreal vê-los todos tão engajados nos meus cuidados depois de me sentir invisível por tanto tempo. Estou particularmente feliz em ver que você tem apoio em casa, concluiu o Dr. Thompson, olhando para minha família. Os primeiros dias de recuperação são desafiadores, e é importante não ficar sozinha. Mamãe se endireitou na cadeira. Ela não ficará sozinha por um minuto. Nós cuidaremos de tudo. Fechei os olhos, subitamente sobrecarregada por emoções que eu não conseguia nomear. Alívio por não estar mais sozinha.
Raiva por ter sido necessário um câncer para fazer minha família aparecer. Gratidão por sua presença. Ressentimento por ter sido condicional. Amor e mágoa tão entrelaçados que eu não conseguia separá-los. Quando abri os olhos novamente, o Dr. Thompson havia partido e minha família estava discutindo a logística. Quem ficaria no meu apartamento? Quem buscaria minhas receitas? Quem cuidaria das minhas consultas de acompanhamento? Eu posso tirar licença familiar do trabalho. Mamãe estava dizendo, tenho muitos dias de folga acumulados. Vou adiar minhas entrevistas, ofereceu João. Elas podem esperar. Posso remarcar minhas aulas de yoga, acrescentou Helena. Meus alunos vão entender. Eles estavam fazendo planos como se sua disponibilidade nunca tivesse estado em questão. Como se todos não tivessem me recusado apenas alguns dias atrás. A dissonância cognitiva era demais. Peguei o bloco de notas novamente, minha mão tremendo com mais do que apenas a fraqueza pós-cirúrgica. Escrevi em letras grandes e irregulares. Onde vocês estavam quando eu pedi? Levantei a página, chamando a atenção deles. A conversa parou abruptamente enquanto eles liam minha mensagem. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Amanda, mamãe começou hesitante. Nós não entendemos o quão sério era. Virei para uma nova página. Vocês nunca perguntaram. Você disse que era só uma coisa na tireoide, protestou papai fracamente. Você não disse que era câncer. Outra página. Vocês não se importaram o suficiente para perguntar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. A represa emocional finalmente se rompendo. Anos sendo ignorada, sendo subestimada, sendo a confiável que nunca precisava de nada. Tudo veio à tona naquelas palavras escritas. João olhou para baixo, incapaz de encontrar meus olhos. Você está certa, ele admitiu em voz baixa. Eu vi sua mensagem e apenas pensei... Não sei o que pensei. Que era rotina, eu acho. Que você daria um jeito, como dá um jeito em tudo. Nós te subestimamos, disse mamãe, sua voz embargada pela emoção. Por anos. Confiamos na sua força, sem nunca considerar o custo para você. Helena estava chorando abertamente agora. Eu fui tão egoísta, Amanda, tão envolvida na minha própria vida que não vi o quanto você estava carregando sozinha. Papai pigarreou, claramente desconfortável com o confronto emocional, mas fazendo um esforço. Nós falhamos com você, princesa. Não apenas com esta cirurgia, mas por muito tempo. Os reconhecimentos deles deveriam ter sido gratificantes, mas apenas me deixaram mais cansada. Eu havia imaginado esse momento tantas vezes, minha família finalmente reconhecendo o quão injustamente eles me trataram. Mas a realidade era confusa e dolorosa, complicada pela minha vulnerabilidade física e seu remorso genuíno. Escrevi mais uma mensagem, minha mão com cãibras pelo esforço. Eu precisava de vocês antes disso, também. Mamãe leu e assentiu, lágrimas caindo em suas bochechas. Eu sei, e nós não estávamos lá. Não podemos mudar isso, mas estamos aqui agora e queremos fazer melhor. Você vai nos deixar tentar? Não era uma pergunta simples, e eu não tinha uma resposta simples. A mágoa era profunda demais para uma resolução fácil. Mas enquanto olhava para seus rostos, verdadeiramente contritos, verdadeiramente presentes, percebi que tinha uma escolha. Eu poderia me apegar à minha raiva justificada ou poderia aceitar este começo imperfeito de mudança. Dei um pequeno e cauteloso aceno de cabeça. Mamãe apertou minha mão gentilmente. Obrigada por nos dar outra chance. Não merecemos, mas vamos trabalhar para merecê-la. Pela primeira vez na minha vida adulta, senti-me vista pela minha família. Não como a filha do meio confiável que nunca precisava de nada, mas como uma pessoa com necessidades, mágoas e o direito de ser priorizada. Não era um final de Hollywood. Haveria conversas difíceis pela frente, velhos padrões a serem quebrados, novos limites a serem estabelecidos. Mas era um começo. As semanas seguintes foram uma estranha nova realidade. Meu apartamento, geralmente silencioso, exceto pelos miados ocasionais de Milo, tornou-se um centro de atividade familiar. Mamãe se mudou para meu quarto de hóspedes, que antes funcionava como meu escritório. Papai vinha diariamente, trazendo comida e ajudando nas tarefas domésticas. João e Helena se revezavam, garantindo que alguém estivesse sempre comigo durante os primeiros dias críticos de recuperação. Minha garganta curou lentamente.
A linha vermelha e irritada no meu pescoço gradualmente desbotou para rosa. Minha voz, inicialmente rouca e fraca, fortalecia-se dia a dia. A exaustão da cirurgia e o ajuste à medicação da tireoide me mantiveram dormindo a maior parte do tempo no início, mas à medida que minha energia voltava, também voltava a necessidade de conversas adiadas por muito tempo. Aconteceu organicamente uma noite, cerca de 2 semanas após minha cirurgia. Mamãe e eu estávamos sentadas na minha sala de estar, ela tricotando um cachecol, eu desenhando distraidamente em um caderno, quando finalmente fiz a pergunta que pairava entre nós. Por que foi preciso algo tão sério para vocês me verem? As mãos de mamãe pararam, o clique de suas agulhas de tricô silenciando. Ela não fingiu não entender. Acho, disse ela lentamente, escolhendo as palavras com cuidado, que caímos em papéis há muito tempo. Helena era a caçula que precisava de proteção. João era o filho que precisava de orientação. E você? Você era aquela que dava um jeito em tudo, a que não precisava de nós. Eu sempre precisei de vocês, eu disse, minha voz ainda um pouco rouca. Só porque eu não desmoronei, não significa que eu não estava lutando. Mamãe assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu sei disso agora. Acho que uma parte de mim sabia disso na época também. Mas reconhecer isso significaria admitir o quão injustos estávamos sendo, o quanto estávamos tirando de você sem dar de volta. Ela deixou o tricô de lado e olhou diretamente para mim. Seu pai e eu temos conversado muito sobre isso, sobre como te tratamos de forma diferente. Não foi certo. E não há desculpa, mas se você estiver disposta a ouvir, gostaria de explicar algumas coisas. Não para justificar, apenas para entender. Eu assenti, me preparando. Quando você nasceu, você era um bebê tão fácil, tão autossuficiente desde então. Você brincava feliz sozinha, raramente chorava, atingiu todos os seus marcos cedo. Nós nos maravilhávamos com o quão independente você era. Então veio João, que era exigente e tinha cólicas, e mais tarde Helena, que foi prematura e precisava de cuidados extras. Ela torceu sua aliança, um hábito nervoso que observei durante toda a minha infância. De alguma forma, começamos a ver sua autossuficiência não como uma qualidade a ser nutrida, mas como uma permissão para focar em outro lugar. Quando você resolvia as coisas sozinha, sentíamos orgulho em vez de preocupação. Confundimos sua competência com invulnerabilidade. Foi uma revelação ouvi-la articular o que eu senti, mas nunca entendi completamente. Minha força se tornou minha fraqueza na dinâmica da nossa família. Eu não sou invulnerável, eu disse em voz baixa. Eu estive me afogando por anos. Eu sei, mamãe reconheceu, pegando minha mão. E sinto muito por não termos visto isso, ou pior, por termos visto vislumbres, mas desviamos o olhar porque era mais fácil. A conversa abriu uma comporta. Nos dias seguintes, discussões semelhantes ocorreram com o papai, com o João, com a Helena. Às vezes acaloradas, às vezes chorosas, sempre necessárias. Falei minha verdade sem filtrá-la, para poupar seus sentimentos, algo que nunca me permiti antes. Eu te dei minhas economias, lembrei a João durante uma conversa particularmente difícil. 50 mil que eu estava guardando para a faculdade de artes. Você nunca me pagou de volta, nunca sequer reconheceu o que me custou. João, para seu crédito, não ficou na defensiva. Eu me aproveitei de você, ele admitiu. Eu sabia que você não diria não. Tenho pensado muito sobre isso e quero consertar as coisas. Ele me apresentou um plano de pagamento, parcelas mensais modestas, que eventualmente devolveriam meu dinheiro com juros. Não foi uma solução rápida, mas foi reconhecimento e responsabilidade, o que significou mais do que o próprio dinheiro. Helena e eu tivemos nosso momento de acerto de contas enquanto ela me levava para uma consulta de acompanhamento. Eu tinha ciúmes de você, ela confessou, me surpreendendo. Você é tão capaz, tão organizada. Eu sempre me senti como uma bagunça em comparação. Eu não sou organizada, eu disse a ela. Só sou boa em fingir, e todos deixaram claro que era isso que esperavam de mim. Ela assentiu, os olhos fixos na estrada. Estou tentando entender meu papel em tudo isso. Acho que gostava de ter você como a responsável porque isso me livrava da responsabilidade. Eu podia ser a irmã divertida, a espontânea, enquanto você lidava com as coisas difíceis. Isso não é justo para nenhuma de nós. Apontei. Você é uma adulta.
Você deveria poder ser responsável às vezes, e eu deveria poder desmoronar ocasionalmente sem que o mundo acabasse. Você está certa? Ela concordou. Eu quero ser alguém em quem você possa confiar, Amanda. Quero ser uma irmã de verdade, não apenas alguém que tira. O teste final dessas novas dinâmicas veio 6 semanas após minha cirurgia, quando recebi meu laudo de patologia após o tratamento com iodo radioativo. Eu pedi à minha família para vir ao meu apartamento para a discussão. Todos chegaram prontamente, os rostos ansiosos, mas solidários. Sentamo-nos na minha pequena sala de estar enquanto eu abria o envelope com meus resultados. Nenhuma evidência de câncer residual. Li em voz alta, o alívio me invadindo. Monitoramento regular recomendado, mas prognóstico excelente. O suspiro coletivo foi audível. Mamãe enxugou as lágrimas. Papai apertou meu ombro. João e Helena trocaram olhares aliviados. Deveríamos comemorar, sugeriu Helena. Talvez um jantar naquele lugar italiano que você gosta. Na verdade, eu disse, reunindo minha coragem, eu queria falar com todos vocês sobre outra coisa primeiro. Contei a eles sobre a Faculdade de Artes no Rio que ainda me interessava, sobre como eu estava pesquisando programas online que me permitiriam obter meu diploma enquanto mantinha meu negócio de freelancer, sobre meu sonho que foi adiado, mas nunca abandonado. Na antiga dinâmica familiar, este anúncio teria sido recebido com desdém ou incentivo simbólico que mascarava a desaprovação real. Mas algo havia mudado fundamentalmente entre nós. Isso é maravilhoso, Amanda, disse mamãe, sinceramente. O que podemos fazer para ajudar a realizar isso? Diga-nos o que você precisa, acrescentou papai. Estamos todos dentro. João se ofereceu para me ajudar a construir um site para exibir meu portfólio. Helena se voluntariou para me conectar com uma amiga que frequentou o mesmo programa. Eles estavam engajados, interessados, solidários de maneiras práticas, em vez de apenas com palavras vazias. 6 meses após minha cirurgia, parada em frente ao espelho do meu banheiro, examinando a agora tênue cicatriz no meu pescoço, refleti sobre o quanto havia mudado. Minha família não era perfeita. Ainda tínhamos momentos em que caíamos em velhos padrões, ainda tínhamos desentendimentos e falhas de comunicação. Mas havia uma diferença fundamental. Eu era visível agora. Minhas necessidades importavam, meus limites eram respeitados. Eu aprendi a falar sem pedir desculpas, a pedir ajuda sem vergonha, a expressar decepção sem medo. E minha família aprendeu a ouvir, a comparecer consistentemente, a retribuir na proporção do que recebiam. A parte mais estranha é que eu não me arrependi do que aconteceu. Não do câncer, certamente. Eu não desejaria isso a ninguém, mas não me arrependi de Cristina ter feito aquela ligação, forçando a verdade a vir à tona. Às vezes, é preciso a perspectiva de perder algo para reconhecer seu verdadeiro valor. Para minha família, a possibilidade de me perder os fez me ver, talvez pela primeira vez. E para mim, enfrentar minha mortalidade me ajudou a entender que ser forte não significa estar sozinha, que a autossuficiência é admirável apenas quando é uma escolha, não quando é a única opção, que família não significa nada se for condicional. Eu não sei o que teria acontecido se eu mesma tivesse contado a eles sobre o câncer desde o início. Talvez eles tivessem cancelado a viagem de bom grado. Talvez eles tivessem encontrado uma maneira de racionalizar e ainda assim ir. É uma pergunta sem resposta. O que eu sei é que às vezes uma verdade dolorosa é a única coisa que pode romper anos de ilusões confortáveis. Para minha